Olá, querido irmão, querida irmã da nossa querida Diocese de Novo Hamburgo. Estamos aqui hoje nesse projeto, né, de formação diocesana, um pouco inicial, um pouco também quase como que um certo projeto piloto, para falarmos um pouco sobre o próprio Concílio Vaticano II, nesse contexto do jubileu da Igreja Católica que estamos vivendo neste ano, que quer retomar um pouco a beleza, a centralidade desse que foi um grande influxo do Espírito Santo para a Igreja do século XX, mas que toca a nós até hoje. E nós temos aqui como convidado o Padre Diego, que vai se apresentar um pouco, que vai nos ajudar um pouco nessa jornada. Já peço para você também, se quiser compartilhar esse vídeo aqui para os seus amigos, também comentar se tiver alguma dúvida nesse sentido, e seguir, se inscrever também no canal da Diocese de Novo Hamburgo, porque nós queremos cada vez mais trazer conteúdo formativo para você, para a sua família, para os nossos movimentos, nossos grupos também das paróquias, cada vez mais se aprofundarem nesta que é a tesouro da igreja, é a beleza da igreja para o nosso tempo. Padre Diego, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia aos nossos amigos aí da Diocese. Então, sou Padre Diego, sou padre aqui da Diocese de Novo Hamburgo. Sou padre já há quase 8 anos, passa muito rápido, por incrível que pareça. Sou vigário paroquial na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Canela. E estamos aí, falar um pouquinho do Vaticano II. Acabei de ter a graça de estar em Roma por 2 anos, estudando, aprofundando um pouco os estudos de teologia. Estudei teologia dogmática, que é um pouco assim o grande fundamento da nossa teologia, da nossa teologia católica. Tive a graça de então poder aprofundar esses estudos e para poder colaborar com a vida da igreja, onde quer que Deus me chame. Muito bem. Padre Diego, só para iniciarmos nessa introdução, assim, às vezes nós falamos bastante do Concílio Vaticano II, a gente comenta nas homilias, nas formações, mas como é que a igreja chegou ao contexto de convocar um concílio, como foi o Concílio Vaticano II, naquele contexto do século XX? Assim, o que estava antes? Porque o concílio não acontece da noite para o dia, Não é o Papa que acorda uma manhã meio louco assim, vou chamar aqui uma reunião aqui com todos os bispos do mundo inteiro, porque me deu vontade, O que antecedeu ao Concílio Vaticano II que fez, São João 23, convocar, esse grande momento da igreja, Primeiro de tudo, o concílio é isso, uma grande reunião dos bispos do mundo todo convocados pelo Papa, quando se trata de um concílio ecumênico. Ecumênico aqui, é bom também explicar, tem esse significado de reunião de todas as igrejas católicas, no sentido, sempre católica, mas como aqui nós somos a Igreja de Novo Hamburgo, temos por vizinha a Igreja de Porto Alegre e assim por diante. Cada diocese, nesse sentido, é uma igreja, é uma assembleia reunida e convocada. Então, um concílio ecumênico, como foi o Concílio Ecumênico Vaticano II, é uma assembleia, uma reunião de todos os bispos do mundo todo, de todas as igrejas católicas, sempre do mundo todo, convocadas pelo Papa por um motivo em específico. Esse concílio se chama Vaticano II porque foi o segundo concílio que aconteceu na cidade do Vaticano. E o que então antecedeu o Vaticano II? O Vaticano II que aconteceu então na segunda metade do século passado, que foi um século de muitas mudanças, de drásticas mudanças, de realidades culturais, sociais, políticas, de grande repercussão na nossa sociedade, que talvez nós que temos aí 50, 40 anos para baixo, nem temos tanta noção do quão nós somos influenciados por mudanças que aconteceram no século passado. Então, o contexto no qual o Santo Padre, o Papa São João XXIII, convoca o concílio é aquele de grandes mudanças, e a igreja, como mãe, não podia deixar os seus filhos desamparados. A igreja, justamente imbuída da sabedoria que lhe é dada por Deus, pelo seu esposo, por Jesus, ela não sai falando a cada novidade que acontece, a cada realidade que acontece, a cada invenção, a cada fato mundial. Então ela precisa sempre, como a Virgem Maria, guardar tudo no seu coração para falar na hora certa. E então o Papa, como chefe, como cabeça da igreja, ele vê que era necessário, que era chegado o tempo da igreja
dar uma palavra ao homem moderno, né, trazendo a doutrina de Cristo, trazendo Cristo e trazendo a resposta que o coração do homem tanto precisava no meio das grandes tribulações, inovações que ele ia vivendo. Padre, e qual foi o grande diferencial do Concílio Vaticano II, né? Porque antes do Concílio Vaticano II nós tivemos vários outros concílios, né? A igreja ela surge no início, né, do cristianismo com concílios para debater quem é Jesus, né? Quem é Maria, né? Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Os primeiros credos, né, o de Nicéia, de Constantinopla, foram sendo feitos através de concílios que foram muito combativos em relação a heresias, inclusive, né? Bom, Jesus ele é somente homem. Peraí, vamos nos reunir aqui para debater que ele não é só homem, ele é homem-deus, né? O arianismo, o nestorianismo são heresias, né, que tinha no início do cristianismo e que precisaram de concílios, bispos, né, católicos, para definir a clareza da fé, que isso é importante para as pessoas terem a segurança do que é crer, né? E foram 21 concílios, né, com o Vaticano II na igreja. Qual foi o grande diferencial, né, desse para os outros, né? Qual foi o maior espírito nessa diferença que fez João 23 trazer, assim, né? Não tanto talvez heresias, mas uma nova apresentação, né? O Concílio Vaticano II é um concílio pastoral. Isso significa que ele é imbuído de um zelo pastoral, ou seja, ele é movido pelo coração de pastor, que é o coração do próprio Jesus, de apacentar e de cuidar das suas ovelhas. Então ele tem a preocupação de ir ao encontro do homem de hoje. Ele não é tanto em resposta a um erro doutrinal, como o senhor dizia, ele é mais como um zelo pastoral de ir ao encontro do homem de hoje. Essa é a grande marca do Concílio Vaticano II, esse zelo pastoral. Então, por causa disso, ele se propõe a quê? Ele se propõe a dar ao homem a resposta perene da igreja, que é Jesus. Essa resposta não muda, não mudou e não mudará, mas procura ir ao encontro do homem, não mais tanto esperar que o homem venha até a igreja ou que a igreja seja uma resposta dentre tantas outras, tantas ideologias políticas e econômicas, mas não, ela vai ao encontro do homem moderno para anunciar Cristo. Nós vamos falar dos documentos depois, mas já adiantando, o Gaudium et Spes, número 22, Cristo revela o homem ao próprio homem. Então, esse zelo do pastoreio da igreja que quer ir ao encontro do homem para dizer que é Cristo que, no meio da nossa confusão, revela para o ser humano quem é o ser humano. Isso é consolador, assim, ouvir e entender, né, essa clareza de que é a mesma igreja que se apresenta de uma forma pastoral, às vezes mais dialogal, né? Mas que não mudou, né? É a mesma igreja, né? Nós não podemos cair no erro de entender que houve uma nova invenção de uma nova igreja ou que, enfim, a gente vai vendo que existem às vezes leituras, né, hermenêuticas da própria visão da igreja, assim. Mas é consolador ver que é a igreja que vai ao encontro do homem, né? Para apresentar o homem ao próprio homem através da figura de Jesus, de um jeito pastoral, um jeito afetuoso, assim, de mãe, né, que vai... Não que os outros concílios estivessem errados em terem feito o que fizeram, né, como, inclusive, respostas a heresias, né, porque naquele contexto, naquela época, foi necessário, né, ter um espírito mais combativo em relação a heresias para definir a fé. Mas é a mesma fé apresentada de um jeito... Inclusive, João 23 e Paulo VI, nos seus discursos, eles deixam muito claro isso, né? A igreja não mudou, a doutrina não mudou, né? É a mesma de sempre, né? Só a forma de apresentá-lo ao mundo é uma forma mais próxima, assim, né? Isso traz um certo consolo mesmo, assim, de trazer, né? Mas para contextualizar, assim, se o senhor puder definir como é que foi a estrutura do concílio. Bom, João 23 ali convocou o concílio, né? Ele que foi tido como um certo papa de transição, né? Que foi eleito ali com um pouco mais de idade, mas ele foi uma grande ferramenta de Deus, um grande instrumento de Deus. Mas como é que se dá no concreto, né? Como é que funciona o concílio, né? O que o Papa faz? Ele chama no Whats todo mundo, né? Não tinha na época o Whats, né? Mas como é que funciona porque moveu muitas pessoas e pegou muita gente de surpresa, inclusive, né? Acho que ninguém esperava isso, né? Sim. O concílio ecumênico que havia acontecido anteriormente havia sido o Concílio Vaticano I.
que se diz historicamente, ele nunca foi oficialmente encerrado. Não houve uma cerimônia em que o Papa decretou. Então, encerramos esse concílio. Por várias questões da época, guerras envolvendo o contexto da época. Quando então o Papa João XXIII convoca um concílio, o mundo católico entra em polvorosa. O que é isso? É o Vaticano I que não foi encerrado, que foi retomado, ou o que é, né? Então, de fato, o Papa João XXIII, que era tido como um Papa de transição, pega todo mundo de surpresa. Agora, quando a gente tem um olhar sobrenatural, a gente vê que já desde a virada do século XIX para o século XX, já havia um sopro do Espírito que preparava a Igreja para dar respostas ao homem de hoje. Já o Papa Leão XIII, que agora está sendo muito recordado graças ao nosso Santo Padre Leão XIV, ele havia consagrado o século XX ao Espírito Santo. Olha só. E o Papa João XXIII, quando ele convoca o Vaticano II, ele faz menção a isso. Ele pede que as portas e as janelas da igreja sejam abertas para que o Espírito Santo possa entrar e fazer soprar novamente esse sopro que é perene, mas que nós sempre clamamos. Nós todos somos batizados, já somos templos do Espírito, mas quando vamos para alguma missão especial, rezamos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Então ele já é a habitação da igreja, mas sempre clamado de novo. E é isso que o Papa João XXIII então faz. Um concílio, é bom recordar, esse é um concílio ecumênico, ou seja, é um concílio de toda a igreja católica no mundo todo. Então, por isso, dentro também dessa realidade do século XX, com as comunicações que já eram avançadas, olhando para trás, com o transporte avançado, então foi um maior evento magisterial da igreja, reunindo mais de 2.500 bispos. Um evento desse porte, ele não acontece somente em um encontro. É comum que se tenha mais de um encontro, mais de uma sessão, um evento como esse, um concílio como esse, e o Vaticano II especificamente, então, contou com 4 sessões ao longo de 62, olhar aqui na colinha, de 62 a 65, né? Então, 1962 a 1965. Então, nesse ano, nós estamos aí também comemorando aniversário, né, do encerramento do Vaticano II. Muito bem. Bom, e desse contexto também houve, inclusive, troca de Papa, né? O Papa João XXIII faleceu, veio o Papa Paulo VI, né, que continuou, né? É um concílio que vale a pena ser recuperado, né, na sua integralidade, porque é o que nós bebemos. A gente precisa conhecer para poder viver e amar, né? Se a gente não conhece, não lê os documentos, não se interessa, né, por entender o contexto histórico, que a gente está brevemente aqui, né, introduzindo, né, sinalizando. Mas existe muito mais coisa que está por trás para entender o que está acontecendo, né? Para poder amar, para poder ser igreja, preciso conhecer a igreja, né? Então eu não posso querer ter a pretensão de falar sobre se eu jamais tive o desejo, né, e a vontade, ou pelo menos a curiosidade de ler alguma coisa sobre isso, entender, porque não foi do nada, né? Não tem como um homem que nem São João XXIII, canonizado, e São Paulo VI, né, fazerem o que fizeram sem, do nada, assim, né? Foi um processo do Espírito que já, que nem o padre disse, desde o início do século, né, essa preparação, né, que foi acontecendo na igreja e que levou tempo, né? Nós, na nossa diocese, quanta dor de cabeça, de um jeito popular, dizendo, a gente não passa para poder organizar uma assembleia, né, como exige de nós, né, espiritualmente, pastoralmente, congregar toda a diocese, os leigos, né, na Assembleia Diocesana Pastoral. Imagina reunir mais de 2.500 bispos do mundo inteiro, né? E aí, claro, o Concílio Vaticano II teve esse movimento de ser ecumênico, todos os bispos do mundo, mas houveram outras pessoas também, né, como olheiros ou pessoas que estavam ali que às vezes não eram nem da Igreja Católica, para também contextualizar, né, que vieram quase como que um movimento de ir ao encontro do outro também, de outras religiões, né? Mas eles não tiveram, talvez, uma participação ativa na decisão dos documentos, mas eles estiveram ali para ouvir, para também compreender,
para que todos sejam um, que é o desejo do coração de Jesus, né? Sim, isso é uma coisa interessante e importante notar até para que se compreenda o movimento que a igreja vive periodicamente com o Sínodo dos Bispos, que foi um tema também polêmico nos últimos anos. O magistério da igreja, ele é sempre fruto do ensino dos bispos. Então, é sempre fruto do ensino dos bispos. Os bispos, eles podem ouvir quem eles quiserem. Agora, quem ensina são os bispos. Então, de fato, no Concílio Vaticano II, havia a presença de, em primeiro lugar, teólogos que deram assistência aos bispos, membros de outras denominações cristãs para serem ouvintes, para serem ouvidos também, e sempre nesse sentido de gerar uma escuta, de gerar uma atenção, mas lembrando, aquilo que foi ensinado pelos bispos. E um detalhe muito importante para não passar batido, o magistério é ensinado pelos bispos em comunhão com o Santo Padre. Em comunhão com o Santo Padre. Então, é isso que acontece no Concílio Vaticano II. De fato, se escuta muitas pessoas, e quem ensina são os bispos em comunhão com o Papa. Pegando o gancho, havia também os jornalistas credenciados, dentre um deles um frei chamado Boaventura Kloppenburg, que anos mais tarde se torna bispo e logo depois ainda bispo da nossa diocese, nosso segundo bispo diocesano, né, já falecido, e que teve uma relevância muito grande para a igreja no Brasil. Ele era um grande teólogo. Ele vai ao Vaticano II não como bispo, não como teólogo, ele vai como jornalista. Mas então ele é espectador privilegiado, né, do maior evento, né, da Igreja Católica no século XX, e que o será pelos próximos longos anos. E ele então é um espectador privilegiado, com uma cabeça e coração de teólogo, e que depois Deus ainda o faz bispo, né, o faz pastor, e com tudo isso então ensinou, né, e ensinou também a Igreja do Brasil toda e também a nós aqui na nossa diocese. Isso é uma curiosidade muito interessante, assim, de trazer, assim, até como um certo orgulho de termos, né, tido essa graça. Inclusive está sepultado na nossa catedral, né, em Novo Hamburgo. É um grande teólogo que é conhecido o mundo afora, inclusive, né. Ele tem uns escritos dele muito bonitos, né. O senhor está até com o compêndio do Vaticano II, que ele que ajudou a organizar, ou é dele esse compêndio? Então, os documentos do Vaticano II são ao todo 16 documentos. Nós vamos falar um pouquinho mais deles depois, mas esses 16 documentos, cada editora tem a sua liberdade de como compendiar eles, digamos assim, né? Algumas editoras lançaram cada um dos documentos, cada documento num livro. Esse aqui que eu tenho é o compêndio, então, com os 16 documentos, que é da editora Vozes, e já a minha está bem surrada, né? É um bom sinal, né? Está sendo usado. Exato. E essa edição da editora Vozes, ela tem a introdução e o índice analítico feito por Dom Boaventura Kloppenburg. Então, de fato, para nós, uma edição especial. Porque é muito documento, né? Então, para poder ter a clareza, tem que ter, às vezes, um acompanhamento de alguém que entende e explique para nós, né? O que estava no entorno, como é que chegaram. Porque cada documento ele passava por revisões, por votações, até que fosse quase que unânime, né? Sempre é isso, a igreja vai sendo feita. Então, o senhor pode talvez contextualizar, antes de falar um pouquinho sobre cada documento, nesse sentido, assim, como é que se chegava à conclusão de um documento, né? Quanto tempo, como é que fazia? Eram grupos que se debatiam, né? Foram anos, né, assim, de reuniões. O concílio que foi marcado por várias pequenas reuniões, sessões, comissões e votações, até se chegar a uma certa unanimidade de que é isso que nós devemos crer e seguir como igreja em comunhão com o Papa e com os bispos, né? A redação dos documentos, ela se dava por grupos. Vou exemplificar com o que eu conheço um pouco mais no seu processo de criação, redação, que é o documento Gaudium et Spes, que é uma constituição sobre a igreja no mundo.
fez parte dessa redação, não desde o início, mas de um período até o seu final, o bispo da Cracóvia, Karol Wojtyła. Então, ele participou da redação desse documento, então um grupo de redação formado pelos bispos, assessorados também, e essa redação aí ela precisava ser aprovada pelo concílio, ou seja, os bispos, e obviamente ao final aprovada pelo Santo Padre. Então era assim que se dava a redação de cada um desses documentos. Muito bem. E bom, para entrarmos um pouquinho e pincelarmos por cima, né? Inclusive, já deixando já uma boa propaganda, né? Nossa diocese vai ter a graça de viver a Semana Teológica, logo mais agora em setembro de 2025, na Facate, em Taquara, do dia 9 ao dia 12. Cada noite dessa semana, nós vamos ter a oportunidade de aprofundar um desses 4 principais documentos que nós vamos exemplificar agora, né? Que são as chamadas 4 constituições, né? Houveram outros menores, né? Mas as 4 constituições meio que são quase como que os alicerces assim, do Vaticano, né? Cada um numa vertente, né? Então, cada noite nós vamos ter a graça, né, de ter um aprofundamento teológico muito bonito, né? Com teólogos capacitadíssimos, né? Que vão nos ajudar e clarear, né? Então, é um convite ao povo de Deus de toda a Diocese de Novo Hamburgo, lideranças, né? Mas religiosos, seminaristas, todos, né? Padres, participarmos desse evento que é importante para também aprofundarmos e atualizarmos o que é o Vaticano II, mas também atualizando para os nossos dias de hoje, porque não é um documento, não são documentos, não é um concílio que deve ficar empoeirado na prateleira, né? Tem que ser que nem o compêndio do pobre Padre Diego, tem que ficar surrado, riscado, lido. Se estragar, bom, compra outro, damos um jeito. Não tenho dinheiro para comprar? Está na internet, né? Para lermos, estudarmos, né? E meditarmos. Então, inscreva-se, né? Na Facate, em Taquara, no dia 9 até o dia 12 de setembro, esse grande movimento, né, essa semana teológica que a Diocese está preparando, especialmente para todo o povo de Deus, né? Aqui estamos introduzindo, né? A gente está sendo muito breve, mas existe muita coisa para ser falada, né? Para entender aquilo que eu comentava antes. Ser igreja depende também do que eu entendo por igreja, assim. Eu tenho que caminhar com a igreja, eu preciso caminhar juntos, né? Enfim, Padre Diego, talvez para trazer esse panorama geral, né, das 4 principais constituições, né? O que cada uma delas trouxe, né? O que cada uma delas pode nos ajudar a ser igreja e viver melhor, né? Bem, então são 4 constituições que o Vaticano II propõe, que são os documentos, assim, colunas desse concílio, os mais relevantes. Das 4 constituições, 2 são dogmáticas, ou seja, elas tratam de verdades da nossa fé, tratam de dogmas, né? Daí que vem então dogmáticas. Dogma é aquela expressão daquilo que nós cremos. Então nós cremos que Deus é um só em 3 pessoas, isso é um dogma, né? Então nós temos 4 constituições, 2 delas então tratam de verdades da nossa fé. Uma delas trata sobre a igreja. Então é um documento, é uma constituição eclesiológica, trata da verdade de fé que nós cremos sobre a igreja. Outro trata sobre a palavra de Deus. Então, o que é a palavra de Deus, o que ela nos ensina sobre a revelação de Deus através da palavra de Deus. E esses documentos são a Lumen Gentium, Luz para os Povos, e a Dei Verbum, a palavra de Deus. As outras 2 constituições, uma então é estritamente pastoral, se chama então uma constituição pastoral, que é a Gaudium et Spes. Ela é sobre a igreja, mas já não sobre a igreja de um ponto de vista dogmático. Ela é sobre a igreja no mundo de hoje, né? Como agir. Então ali ela é uma constituição pastoral, ela tem uma relevância cabal para nós compreendermos a que se propõe o Vaticano II, porém, dentro dessa perspectiva, sob essa perspectiva pastoral. E, por fim, a 4ª Constituição, ela vai se deter à questão da liturgia.
Ela vai retomar elementos essenciais do que é a liturgia católica e vai dar direcionamentos, então, para aquilo que ficou conhecido como a reforma litúrgica. A reforma litúrgica, então, que nós estamos vivendo no pós-concílio, ela é um pedido do Vaticano II e que já vinha sendo vivida nos anos que o antecederam. Já a chamada liturgia tridentina vinha sofrendo pequenas reformas, pequenas adaptações, alterações, que caberia todo um podcast só sobre esses detalhes, e até que então se chega ao Vaticano II, e ali então, através dessa Constituição, se faz o pedido formal de uma reforma na liturgia, com vários elementos, dos quais a gente poderia falar também, como, por exemplo, o uso do vernáculo né, na liturgia, o uso da língua comum, no nosso caso, o português. Então, essas são as quatro principais as quatro constituições do Vaticano II, que são seus quatro documentos principais. Muito bem. Uma curiosidade, né? Como é que se chega ao título, né, do documento, né? Como é que eu sei que é Dei Verbum? Por que Dei Verbum? Por que Gaudium et Spes, né? Como é que chego nesse título, né? Sim, se precisaria de muita criatividade para dar títulos para todos os documentos da igreja, né? Então, os títulos vêm das primeiras palavras. Então, deixa eu pegar aqui a Lumen Gentium. Ela, então, vai começar em latim, obviamente, com as palavras Lumen Gentium, que em português, então, é sendo Cristo a luz dos povos, ou seja, sendo Cristo a Lumen Gentium, a luz dos povos, este Sacrosanto Sínodo congregado no Espírito Santo deseja ardentemente anunciar o Evangelho a toda criatura. Muito bem. Então, vem sempre das primeiríssimas palavras do documento. Que são sempre redigidos em geral, né? Não é regra canônica, mas em geral em latim e depois traduzidos para as diversas línguas, né? No mundo todo. Muito bem. Padre, só para então aprofundar e talvez pincelar assim, o que nós podemos trazer como temas de destaque de todo o Concílio Vaticano II, assim, né? O que mudou? Porque nós estamos hoje vivendo o Vaticano II, né? Nós todos, né? Em geral, são poucos os que vivem. Tem gente, né? Que deve estar inclusive nos assistindo, que com seus 70, 80, 90 anos de idade ainda recordam de como era a missa antigamente, né? Muitas pessoas, nossas comunidades que viveram essa mudança, né? Mas, majoritariamente, nossa diocese, hoje nós somos fruto já do Vaticano II, né? Nós já somos frutos de movimentos, né? O senhor do Movimento Onda, eu do CLJ, novas comunidades, né? Nós já vivemos isso na nossa igreja de um jeito muito natural, intuitivo, talvez sem nos perceber, assim, né? Mas quais são os temas de destaque, né? E para aprofundarmos também, enquanto igreja, para vermos, puxa vida, como é bonito ser dessa igreja, né? Como é uma igreja que traz respostas muito concretas, né, ao mundo de hoje, que talvez seja isso, né, para que não seja somente um compêndio teórico. Para a maioria das pessoas acho que é isso, né? Tá, o que na prática eu tenho que fazer, né? O que eu preciso me ater? O que o Vaticano trouxe como uma forma nova, tão antiga e tão nova, né? Recuperando muitas coisas, traduzindo de uma forma mais nova, mas para o meu dia a dia como cristão católico, o que eu preciso me ater? O que eu preciso cuidar? O que eu preciso buscar mais aprofundamento para viver bem, né? Em unidade com a igreja, em comunhão com a igreja que vive esse movimento, né? Acho uma coisa interessante que o senhor falou é que, de fato, nós vivemos a nossa fé, com essa palavra assim, né, intuitivamente. O que isso significa? O nome bonito teológico para isso é o sensus fidei, ou seja, é o sensus fidei e o sensus fidelium. Os fiéis têm um senso da fé. Tem assim uma sobre a fé que faz com que a gente intua aquilo que é fé católica, né? E dentre tantas polêmicas na qual se coloca o nome do Vaticano II, eu refletia esses dias, se nós pensamos, por exemplo, em uma beata como Chiara Lucci, um futuro santo agora, Carlo Acutis, nenhuma problemática que se cria sobre o Vaticano II ocupava o tempo deles. Porque não faz parte da fé católica problematizar a fé católica. Isso. Né? Então, de fato, nós estamos já inseridos dentro daquilo que a fé católica
vive há 2000 anos atrás. Desde 2000 anos atrás já se vive, e que sempre mais vai sendo aprofundada com aquilo que o Espírito, né, de Deus nos permite. Então, de fato, nós já estamos, né, dentro desse senso da fé, desse senso dos fiéis. E nós, então, fomos já tocados por grandes dons que o Vaticano II nos deu, e talvez um dos grandes deles é a reforma litúrgica, que trouxe muitos elementos, alguns que precisam sim de muita atenção, sobretudo da parte dos padres, né? Na grande maioria dos casos, a culpa é sempre nossa. Afinal de contas, a nós cabe o zelo de pastor. E de formar. Exato, de governar, de formar, né, de apacentar o povo de Deus. Mas a riqueza, por exemplo, que a reforma litúrgica traz, e ainda um parênteses, a reforma litúrgica não foi realizada pelo Vaticano II, ela foi pedida pelo Vaticano II. Mas uma das graças que ela nos dá é, por exemplo, o contato com a palavra de Deus. Então, durante os anos litúrgicos, o ano A, B e C, cada ciclo litúrgico de ano par e ano ímpar, nós temos contato com praticamente toda a palavra de Deus a partir da própria liturgia da Santa Missa. Depois, a própria valorização do vernáculo, não o vernáculo em si, mas o vernáculo como uma forma de que o mistério celebrado seja o mais possível compreendido e absorvido por aqueles que participam do santo sacrifício da missa. Então, aqui também um outro grande dom. Nós precisamos compreender tudo para poder viver? Absolutamente não. Mas como é bom quando se compreende. Então, aqui também um outro grande dom que o Vaticano II nos deixa como legado, porque gerou como fruto a renovação litúrgica. Continuo falando alguns outros. O senhor quer falar alguma coisa? Não, me recordo bastante, só para também trazer um pouco o contributo do Kloppenburg, né, Boaventura, de que o Vaticano II ele trouxe uma mudança de assentos, mas não uma mudança efetiva assim, da doutrina da igreja, né? Eu me recordava bastante sobre quando a gente fala sobre a igreja, né? A igreja, ela ele vai falando, né? Ela é povo de Deus também, né? Assim como ela é também, vai dizendo os tambéms que né? A gente não, para não correr o risco de falar ou. Ele fala muito dessa dinâmica do ou. Nós temos, às vezes, dentro de nós, uma certa luta, assim, interior, né? A igreja, ela é do né? Então, existe o sacerdócio ordenado, né, que não tem a diferença do padre ordenado e dos leigos que vivem no mundo, né? Mas existe também o sacerdócio comum dos fiéis. É isso, né? Também uma mudança de assentos, porque existiram coisas que foram importantes num Concílio de Trento, por exemplo, em relação à Reforma Protestante, né, de evidenciar algumas coisas da fé católica, quase como que uma contra-reforma, né, que nós vivemos em Trento lá no século XVI, né? Mas que hoje, então, se trouxe um assento, então não se jogou fora o resto, na verdade, se evidenciou e se complementou, na verdade, nessa beleza. Então, a igreja, quando ela fala do vernáculo, ela não está dizendo que o latim ele foi inútil e é inútil ainda até hoje. O Papa Leão, inclusive, reza em latim. Quando vai para Roma, é a língua universal ainda, né? O canto gregoriano, etc, etc. Quando vamos a outra diocese, em outro lugar do mundo, mesmo que eu não entenda aquilo que o padre Diego falava, né? Eu vou para os Estados Unidos, eu vou na missa em inglês. Eu não vou entender o que está acontecendo, talvez... Eu vou entender o que está acontecendo, o mistério, eu vou entender que é a mesma missa, é a mesma fé católica, em outra língua. E eu vou viver aquele mistério. Mas como é bom também podermos ser enriquecidos no vernáculo pelo mistério celebrado, né? Saborear a palavra de Deus, que é alimento para a alma, então eu consigo ouvi-la e compreendê-la, né? De um jeito mais integral, né? Em 3 anos, se eu participar da missa todo dia, eu vou ter lido quase na integralidade a Sagrada Escritura, né? Do jeito... Imagina o trabalho que deu para poder fazer isso, né? Exatamente. A quebra-cabeça que foi, porque a gente que prepara as homilias, a gente percebe como encaixa muitos dos temas, né? Sim. O evangelho com a primeira leitura, com a segunda, o salmo que complementa. Foi um trabalho muito árduo, assim, né? Para maior favorecer a piedade cristã, assim, né? A participação dos leigos, né? Que se tornou mais ativa, frutuosa e consciente, né? Não é só participação ativa, que não é só repetir muitas coisas, né? Fazer muitas coisas, não. É uma participação que é plena, né? De corpo e alma, entendendo, né? Respondendo aquilo que é devido a cada fiel,
com convicção, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Não, ele está no meio de nós, né? Sim. Tem que ter essa participação de amar aquilo que está sendo celebrado. E o vernáculo ajuda isso muito, né? Sim, sim. E o Papa Bento XVI, quando era ainda cardeal Ratzinger, ele dava um exemplo da participação ativa dos fiéis na missa, é o silêncio também. E é o silêncio. Então, e como isso tudo bem compreendido, a gente percebe a riqueza, né? E aqui está um outro grande fruto do Vaticano II, que é a valorização da vocação laical, que é fruto da valorização da vocação batismal, que todos nós temos. Então, o Vaticano II, ele coloca ao leigo a sua dignidade de batizado. E faz isso dentro da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, porque ali se trata sobre quem são os bispos, quem são os padres, quem são os religiosos e quem são os leigos. E também lá em um decreto, quando trata Apostolicam Actuositatem, um trava-língua, tratando da ação pastoral dos leigos no meio do mundo. Então, aqui tem um outro grande fruto do Vaticano II, que é o lugar dos leigos, a missão dos leigos, o valor do sacramento do batismo, a vocação batismal, o chamado universal à santidade, que precisa ser muito bem compreendido. E tantas realidades, né? A mim, particularmente, toca muito essa dimensão da vocação universal dos leigos e o quanto ela deve ser compreendida segundo a Igreja compreende. Que não se trata, por um lado, de uma diminuição, vamos dizer assim, da vocação dos leigos, e nem, por outro lado, inventar uma via nova de santidade para os leigos, porque a Igreja não é capaz de fazer isso. Mas é justamente dizer que a santidade que a Igreja conserva há 2000 anos, tendo recebido do seu Senhor, ela dá continuamente, e não começou a dar no Vaticano II, mas ela dá há 2000 anos também para os leigos. Então, não há algo novo a ser inventado, mas há aquela perene mensagem do Evangelho a ser vivida também pelos leigos. E isso mostra toda a eficácia apostólica da Igreja, que se dá também, né, com os seus fiéis leigos, né? Quando nós olhamos hoje para tantos movimentos, tantos apostolados, tantas realidades novas, tantas associações que são fundadas, movidas, geridas por leigos, a gente vê que é real, né? Aquilo que Deus realizou através do Vaticano II nesse tempo da Igreja. A santidade é real e é possível, é alcançável por todos, independente da vocação particular que é chamado, existe a vocação universal, né? Que antecede, inclusive, a vocação particular, né? Que o Vaticano II vem reapresentar, talvez, né? Redescobrir, não inventou, né? Está na Igreja, está nos 2000 anos, né? Mas talvez para ter essa clareza nos fiéis, né? De que não é uma coisa somente destinada aos padres, aos monges, né? Que tem uma vida contemplativa. Quem está no mundo de hoje, né? O pessoal que trabalha aí, independente da empresa, independente da profissão, é possível ser santo, né? E os santos estão aí para nos ajudar a isso, né? Um Carlo Acutis, uma Chiara Lucci, outros tantos, né? Famílias, né? Que tem essa vocação vivida encarnada, né? No real oficial. É para hoje, né? Bom, para entender assim os frutos e maiores desafios que nós temos para hoje, assim, né? Porque existem muitos frutos que o Vaticano II nos propõe, mas existem também alguns desafios que hoje, inclusive, fazem com que nós devamos ter cada vez mais formações sobre isso, né? Porque falamos muito, que nem eu dizia, sobre o Vaticano II, mas às vezes é pouco aprofundado, talvez, nos nossos grupos, né? De ler, de estudar, de perceber e dar respostas ao mundo de hoje com a Igreja que também caminhou nesses 60, 70 anos depois do Vaticano II, né? Não é um documento que a gente também fica lá atrás, né? O sínodo da sinodalidade vem como uma contribuição, como um complemento, né? Quase como um aprofundamento do que é, né? Esse ser Igreja sinodal, né? E outros caminhos também, né? Que nós vamos vivendo, para também a gente não cair no erro de ficar estagnados há 60 anos atrás, né? A Igreja deu passos, né? Já estamos aí, Papa Leão... É interessante, né? O Papa Francisco, ele foi o primeiro Papa
que não viveu, como é que foi? Ele não viveu imediatamente ali o concílio, ele foi já depois, assim, né? O João Paulo II, Bento XVI já viveram ali, né? O Papa Francisco, o Papa Leão também, ele é muito recente, assim, né? E cada vez mais a gente vai acontecer isso, né? Pessoas que são fruto das consequências do concílio, né? Não estavam ali, né? Sim. Mas os desafios de hoje, por isso que uma semana teológica para falar, por isso que o ano jubilar que nós estamos vivendo lançou como preparação o ano jubilar, né? 34 cadernos pequeninhos, opúsculos, sobre o Vaticano II meio que exemplificado, né? Tem um opúsculo lá sobre a música litúrgica, escrito por Monsenhor Marco Fresina, que gerencia um pouco as músicas no contexto do Vaticano, assim, né? E outros tantos teólogos, comunicadores que fizeram, né? É uma atualização, mas pegando do Vaticano II para os dias de hoje, porque existem desafios ainda a ser superados, né? Existem rupturas, existem visões, existem e às vezes até coisas que precisam ser aprofundadas e atualizadas para poder bem vivermos, né, como igreja, né? Então, na sua visão, padre, ou na visão daquilo que é a igreja que propõe, né? Quais são os maiores desafios, né? E os frutos também que nós podemos beber ainda hoje, né? Para complementar. Acho que nós vivemos em um tempo de muitos ruídos. Em qualquer área da qual nós queremos falar, nós vivemos sempre com muitos ruídos. E quando se trata desse tema, também. Eu acho que, então, um grande desafio é sobreviver aos ruídos. E como fazer isso, né? É centrar-se naquilo que é a igreja e naquilo que a igreja diz. Historicamente, sempre um pós-concílio gera muitas perplexidades. Quando nós olhamos para o Concílio Vaticano I, o pós-Vaticano I gerou muita perplexidade. E assim todos os outros. Porque a vontade de Deus sempre nos deixa perplexos. A gente vê isso na nossa vida pessoal. Deus não inventa nada na nossa vida. São sempre os seus pensamentos eternos, os seus sonhos eternos sobre nós, que Ele vai ali nos mostrando com mais clareza e sempre nos deixa perplexo, a gente se debate e assim por diante. Então, não é nenhuma novidade a perplexidade que alguns temas trouxeram após o Vaticano II. Agora, o que fazer diante desses desafios de polarizações, de interpretações de um lado, de outro? Ficar com a igreja. Não existe outro caminho que não seja esse, ficar com a igreja. E acolher sempre aquilo que diz, aquilo que nos dá a igreja, né? O Vaticano II é uma riqueza muito grande e que não foi lido, não foi conhecido, não é conhecido, e que diante das dúvidas, diante das realidades que surgem, vamos ler. Todos precisam ler? Não, talvez não. Né, como a gente falava antes, a gente está vivendo tantas coisas, tem tantas graças que já tocam a gente como fruto, temos que todos saírem? Talvez não, mas se me surge uma dúvida, se me surge algum questionamento, vi algo que que me disseram que sou estranho, eu nunca nem tinha pensado nisso, mas me disseram, então vamos às fontes, né? Vamos àquilo que a igreja nos diz, aquilo que a igreja fala sobre si mesma, né? Então aqui acho que é um desafio, é superar esses ruídos. Agora, ainda como frutos, né? Esse maior senso de ser católico. Me lembro agora, por exemplo, na introdução ao Yucat, que é um catecismo jovem, que é o resumo do catecismo, que é fruto do Vaticano exato. II também. O Papa Bento XVI dizia, né, aos jovens como seria bom se os jovens conhecessem aquele catecismo como eles conhecem os livros da sua faculdade, dos seus estudos para a sua profissão, né? Então, isso é já um fruto. Poder ter esse tipo de motivação já é um grande fruto do Vaticano II. O acesso a essa riqueza é já um grande fruto. Amém. É bastante coisa para aprofundarmos de fato e a conversa ela pode se estender bastante, né? Mas nossa ideia, nosso intuito com essa formação, né? O Padre Diego aqui como alguém que teve a graça de estar lá em Roma também estudando, então o padre muito bem sabe, né? Eu recém terminei a teologia enquanto bacharelado,
mesmo fazendo mestrado, doutorado, a gente entende que nunca vamos saber tudo, nunca, né? Estamos sempre aí aprofundando, né? Mas é uma forma também de, talvez, instigar, né? Que nem o padre trouxe, não precisamos todos ler os documentos da igreja, mas pelo menos um pouco, né? Conhecer, estudar o catecismo da igreja, né? Ler o que a igreja diz sobre si mesma, antes de, inclusive, sair formando. Às vezes a gente tem uma visão, às vezes, de apagar incêndio, né? A gente tem, às vezes, um incêndio, então eu vou estudar para poder resolver aquela situação, né? Mas o se encantar por ser igreja, né? O amar a igreja e amar caminhar com a igreja, né? É ter esse sentimento de pertencimento, né? Eu sou católico e é isso, né? Eu estou com o Papa, né? Eu estou com a igreja, né? Independente de quem seja o Papa, né? É Bento XVI, é João Paulo II, é Papa Francisco, é Papa Leão, é o Papa, né? É o Papa que Deus escolheu. Que grande graça tivemos de sermos uma geração que viveu com grandes homens, né? Que nem esses, né? A gente faz uma recapitulação de cada papado, né? Desde o Vaticano II até aqui, de toda a história da igreja, mas a graça de poder sermos fruto, né? Quase como que fruto do apostolado, fruto do ministério de homens que deram até a última gota da sua vida em prol da igreja, né? João Paulo II, que literalmente ele foi definhando assim em prol da igreja, né? E Papa Bento XVI, da mesma forma, mesmo emeritando, ele estava ali, né? E Papa Francisco, nossa, como nós vimos ele, né, se entregando até o último suspiro neste ano, né? E Papa Leão agora eleito, recém, estamos com o Papa, assim, e por isso devemos rezar por eles, né? Devemos todo o nosso afeto filial, né? Nós somos de fato temos esse carinho, né? Como católicos, mas da mesma forma rezar pela missão deles, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil conjugar esses ruídos, né? Não é fácil escutar todos e de algum jeito intuir o que Deus está falando nesse ouvir, né? A sinodalidade é isso, é permitir que todos falem, né? E chegue até nós, mas no final a gente deve trazer uma conclusão, né? Bom, existem posições antagônicas, né? Eu tenho que de algum jeito conjugar a unidade da igreja sob o influxo do Espírito Santo na igreja, né? Então reze pelo Papa, né? Estude a igreja, né? É uma missão árdua, a gente sabe disso, né? A missão do papado. E Deus há de sustentar, né, o pastor que Ele nos deu. E a nós, como ovelhas, e aí, nesse momento, os padres e os bispos também são ovelhas do pastor que é o Santo Padre. A nós cabe a nossa adesão filial, a nossa obediência filial e o nosso desejo de conhecer mais aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que a igreja nos dá. Bem, Padre, para concluir, assim, né? Para ter essa finalização, amarrar o feixe, né? Para a gente poder, de tudo aquilo que a gente falou, né? Quase mais de 40 minutos de podcast, né? Não sei, alguma mensagem final, alguma coisa assim que precisa ser retomado como ideia central do concílio, né? Alguma frase que possa, bom, é isso aqui, né? A santidade é para todos. Vamos ficar nisso, né? A santidade é para todos e é uma só santidade para todos. Cada um a vai encarnar, obviamente, dentro da sua vocação específica, dentro daquilo que Deus lhe chama especificamente, mas é uma mesma santidade que é para todos. Não existe uma santidade de categoria 1, 2 e 3, mas é uma mesma santidade para todos, uma vida profunda com Deus, de intimidade com Deus que é para todos. Muito bem. Obrigado, Padre Diego, pela partilha, né? Por essa formação, assim, né? É muito bom falar sobre igreja, né? É muito bom. Porque nós, estamos falando sobre nós, né? E engrandecendo também um pouco a nossa missão, assim, né? Cada um na sua particularidade. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, né? Com seus grupos, com seus amigos, né? Com as suas pastorais, nas paróquias, nas comunidades, para que chegue ao maior número de pessoas possíveis, né? Para introduzir, pelo menos, né, esse conteúdo tão rico da igreja, né, que a gente traz, né? E claro, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que ficou, algum complemento, algo que você queira que nós falemos, também abordemos dentro daquilo que nós trouxemos hoje, ou outro tema mesmo da teologia, da Igreja Católica Pastoral, coloca nos comentários aqui, né? Para a gente poder também cada vez mais trazer isso que é também um desejo da igreja, né? Essa formação permanente dos leigos, né? E de toda a igreja, não é só os leigos, os padres também precisamos o tempo todo da formação permanente, né? Para aprofundar, né?
Uma vez mais, Padre Diego, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui, pelo seu contributo, né? Vamos contar mais com o senhor, com certeza. Muito obrigado mesmo. Imagina, uma alegria poder falar, poder também retomar, buscar de novo, né, recordar alguns pontos, e uma alegria também poder colaborar com a formação da nossa diocese. Deus abençoe.